A membrana plasmática é uma estrutura lipoproteica formada por lipídios e proteínas dispostas em uma dupla camada e que delimitam o citoplasma, bem como as diferentes organelas. Sua espessura varia em torno de 7 nanômetros, sendo tão fina que não pode ser observada ao microscópio comum. Na membrana plasmática, os diferentes constituintes, exceto aquelas proteínas ligadas ao citoesqueleto, apresentam uma ampla mobilidade, podendo se difundir lateralmente na camada lipídica. Este movimento é chamado de fluidez e diminui com o aumento de colesterol nas membranas e diminuição das insaturações dos ácidos graxos. A fluidez da membrana contribui para que pequenas moléculas entrem e saiam da célula de maneira inespecífica e sem um controle metabólico. É por meio desta movimentação que gases como o O2 e moléculas pequenas como a água, por exemplo, têm acesso ao citoplasma. A direção do transporte se dá a favor do gradiente de concentração, até que seja atingido o equilíbrio sobre os dois lados, o meio interno e externo delimitados pela membrana. O meio externo e interno à célula, separados pela membrana plasmática, apresentam uma composição química bastante diferente. A diferença em tela é essencial para manter a célula polarizada. Este mecanismo está indissociavelmente ligado a eventos superiores de transmissão de impulsos nervosos. A tabela mostra a comparação da concentração de alguns quétions em células de mamíferos, para o meio intracelular e extracelular e para os cátions sódio, potássio, cálcio e magnésio. As propriedades físico-químicas da membrana plasmática fazem com que as moléculas de água ocupem um papel bastante imperioso no que tange à manutenção do equilíbrio necessário às reações fisiológicas. Esta propriedade da água é conhecida como osmose. Trata-se de um fenômeno natural que ocorre quando duas soluções de concentrações diferentes são separadas por uma membrana semipermeável, que separa em meio inter- e extracelular, havendo uma movimentação líquida através da membrana na tentativa de uniformizar as concentrações destes meios. Quando as concentrações do meio são alteradas significativamente, a célula modifica-se morfologicamente em virtude da difusão da água, podendo ficar desidratada ou túrgida. Desta forma, querendo-se impedir que a osmose ocorra, é preciso exercer uma pressão sobre o sistema em sentido inverso e com intensidade mínima à pressão que o solvente faz para atravessar a membrana semipermeável. A essa pressão, capaz de impedir o fenômeno da osmose, dá-se o nome de pressão osmótica. Na segunda etapa, dar-nos-emos início à parte prática, e o material necessário para a execução da mesma são duas embalagens plásticas de 500 gramas, com capacidade para 500 gramas, 1 litro de água destilada ou mineral, sal, caneta esferográfica ou hidrocor e uma colher de sopa. Aqui uma propriedade da membrana plasmática de reter a passagem de íons e ressaltar a capacidade da água de fluir através da membrana plasmática. A membrana plasmática ela é constituída por um mosaico fluido de proteínas e lipídios e é dotada de seletividade. E esta seletividade faz com que exista um gradiente de concentração interna e externa, sendo que essa concentração é extremamente necessária para que reações fisiológicas diversas possam ocorrer. No nosso experimento, nós utilizaremos de materiais facilmente encontrados na residência dos alunos e inclusive na própria cozinha da escola. Nós temos aqui o sal, aproximadamente 500 gramas de sal, uma colher de sopa, cenoura em rodelas, representando um tecido vegetal, 2 recipientes, 500 gramas cada, e vasilhas, cada um contendo 500 ml de água. Inicialmente, nós precisamos fazer uma marcação dos nossos recipientes para que nós identificamos qual que está com a concentração hipertônica e qual que está com a concentração normal, no caso isotônica. Fazemos as marcações
Esse recipiente aqui é o ar. Nós vamos colocar aqui como hipertônico. E esse recipiente aqui vai ser o brilho. A solução isotônica. Em seguida, nós adicionaremos a água, 500 ml em cada recipiente. Logo que a temperatura da água, ela está em temperatura ambiente, em 35 graus. Em seguida, nós iremos adicionar as rodelas de cenoura em 2 recipientes. Três para o isotônico e 3 para o hipertônico. Se você quiser adicionar mais, não tem problema, contanto que não fique muitas rodelas de um espaço pequeno. E no recipiente hipertônico nós iremos adicionar sal. Nós adicionaremos 4 colheres bem cheias de sal. Mexemos. Agora que a solução for ser homogênea o máximo possível. Deixaremos aqui em repouso por cerca de 20 minutos. Então, transcorridos os 20 minutos propostos nesse nosso experimento, nós agora verificaremos os resultados obtidos. É interessante começar ilustrando a resiliência, a capacidade de resistência à pressão mecânica de uma cenoura in natura. Nós observamos que ela é bem resistente. Ok? Agora vamos observar o que ocorreu com as rodelas de cenoura imersas no meio isotônico, ou seja, que não continha uma concentração diferenciada de soluto, que no caso era o sal. Observamos que poucas alterações ocorreram. Ela houve um pequeno incremento no seu volume total, mas em relação à capacidade de resistência à pressão, ela permanece o mesmo. Ela ficou um pouco túrgida, mas de fato ocorreu um pequeno aumento no seu volume. Agora, quando nós analisamos as rodelas de cenoura imersas no meio hipertônico, ou seja, no meio que continha uma grande quantidade de soluto representado pelo sal, nós perceberemos que as mudanças são bastante consideráveis. Percebemos que a rodela de cenoura ela fica deveras flexível, de modo que é possível fazer uma grande pressão nela, ela enverga-se bastante e não se rompe, diferentemente da rodela in natura e da rodela imersa no meio isotônico. Somente após uma grande pressão é que ela vem a se romper. O que é que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que a rodela de cenoura imersa no meio hipertônico, ela sofreu uma desidratação osmótica. Ocorre que a parede celular, no caso de células vegetais, e a membrana celular, elas fazem a triagem da entrada dos solutos. Só que a água, ela tende, por osmose, a equilibrar os meios intra e extracelular. Como o meio interno, delimitado pela parede de membrana celular, possui concentração menor do que o meio externo quanto ao soluto, ocorre um contrafluxo de água e de soluto, de maneira que ocorre por pressão osmótica, o que nós observamos aqui.